Boa noite, queridos irmãos da PIB Nova Jerusalém, que alegria estar com você mais uma vez. Hoje nós começamos as conferências sobre família com o tema Famílias Farol. E a gente vai ser abençoado hoje pelo pastor Dinar Barradas e amanhã pelo pastor Valdo Fonseca. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua família. Eu espero que a família já esteja reunida, que você e seus familiares já estejam assentados. Se você está sozinho em sua casa, que você esteja aí sabendo que a família Jeru está reunida e juntos nós estamos agora para louvar, para adorar a Deus, para recebermos a palavra do Senhor, para sermos edificados, querido. Eu quero te lembrar da nossa campanha do Celeiro do Amor. Nós estamos tentando ajudar os nossos irmãos, tentando ajudar aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Ainda esta semana tive uma experiência com uma família interessante. No dia que eles esperavam receber um recurso de um trabalho, foi o dia que estava acabando a comida e aquele recurso não chegou. E esta pessoa pôde compartilhar conosco que naquele mesmo dia nós pudemos ajudá-los e isso foi uma bênção na vida deles e na nossa. Você deve fazer parte disso. A sua despensa está sendo abençoada por Deus, a provisão na sua casa. E Deus está provendo para você para que você possa abençoar outros, queridos. Este é um tempo em que as necessidades extraordinárias e urgentes devem nos levar a ter mais compaixão e mais amor, por favor. Então, participe da campanha. Os nossos dados estão aparecendo aqui, então faça a sua transferência, invista, mas continue fiel também nos seus dízimos. Nós precisamos manter as nossas contas em dia e honrar com nossos compromissos. Nós queremos louvar a Deus juntos. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a direção de Deus e nós vamos adorar a Deus logo em seguida. A família da Valceia e do Ronaldo, Larissa, Ronald e Letícia estarão nos conduzindo em louvor e adoração. Vamos orar? Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Nós estamos juntos, reunidos, Senhor Deus, para bendizer o Teu nome, para Te adorar, para reconhecer a Tua soberania, Senhor Deus, e para pedir a Tua ajuda, Senhor Deus, nesse tempo tão difícil. Abençoa-nos, cobre-nos, Senhor Deus, com Teu poder, com Tua misericórdia, dá-nos provisão, Senhor, dá-nos fé, dá-nos esperança, cura, Senhor, os enfermos da Tua igreja, Senhor Deus, e abençoa-nos nesse tempo tão especial que estamos vivendo como família nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos louvar pedindo ao Senhor que nos abençoe, mas chamando também você e aqueles que ainda não conhecem o Senhor para virem e desfrutarem do amor de Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso, desfrutar do amor de Deus, desfrutar da sua bondade, estarmos abertos para esse relacionamento profundo de amor com Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar.
Que lindo, queridos, ver esta família louvando a Deus juntos. É impressionante, gente. A Letícia já cresceu mais do que a gente esperava, né? Muito obrigado, família, por terem compartilhado conosco esse momento. Nós vamos orar nesse momento também com o diácono Samuel, pedindo a bênção de Deus para esse tempo em nossa vida. Logo em seguida, o diácono Valmir e a irmã Nilceia vão apresentar o nosso preletor desta noite e nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pai, nós neste momento queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estar falando contigo. Agradecer a Ti, ó Deus, pelos Teus cuidados para conosco. E neste momento, ó Deus, suplicar ao Senhor pelas famílias da igreja, pelas famílias, ó Deus, deste Brasil e até mesmo do mundo, que tem passado, ó Deus, as dificuldades deste tempo, ó Deus, por conta dessa pandemia. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, nossos desafios, colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai, das famílias da tua igreja, que passa, ó Deus, por este momento, muitas delas com dificuldades, ó Deus, porque foram, ó Deus, atingidas por este vírus, Pai. Clamamos ao Senhor, Tu entras, ó Pai, com providência na vida de cada um que se encontra acamado, ou em casa, se recuperando, ou num leito de dor, ó Pai. O Senhor vem estar trazendo a cura na vida deles, trazendo os recursos necessários, ó Deus, para que eles venham se recuperar da enfermidade. E te rogamos, ó Deus, que Tu esteja abençoando os médicos, os enfermeiros, que estão cuidando, ó Deus, de cada um nesse tempo, Pai. Abençoa a vida deles. Cuida, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, se manter firmes e livres, ó Deus, deste vírus. Abençoa, ó Pai, a nossa igreja. Colocamos diante de Ti, ó Pai, os desafios de cada um. Abençoa, ó Deus, com os recursos financeiros. Abençoa com os recursos, ó Deus, materiais, mas principalmente os recursos espirituais. Que cada um possa, Deus, buscar mais ao Senhor, orar mais, trabalhar, ó Deus, em prol de uma vida da Tua presença, de uma vida, ó Deus, com mais intimidade contigo, Pai, e principalmente também com mais comunhão uns com os outros. Possamos aprender, ó Deus, neste tempo que estamos reclusos em nossas casas, a trabalhar o relacionamento. Venha, ó Deus, trabalhar o relacionamento na vida de cada família da nossa igreja, principalmente nesse mês que é o mês da família. Que seja um mês agradável ao Senhor, que seja um mês propício para buscarmos a Ti em espírito e em verdade, com um bom relacionamento contigo e com um bom relacionamento uns para com os outros. Ó Deus, cuida de nós, nós precisamos de Ti. Abençoa a Igreja Batista Nova de Jerusalém, abençoa o Brasil, abençoa o mundo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. O Ministério Lar e Família tem o privilégio de apresentar o pastor Dinarte Barradas, diretor do currículo de Paternidade Bíblica da Universidade da Família, em Pompeia, São Paulo. Ele trará mensagens especiais para o nosso coração, para os nossos lares. Ao final, teremos um tempo de perguntas. Vamos abrir uma sala para conversar com o pastor Dinarte Barradas. Anotem as suas dúvidas. Vamos orar? Deus e Pai misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias que Tu criaste. Te agradecemos, Senhor, pelo ministério do pastor Barradas, que trabalha com famílias. Te agradecemos, Senhor, pelo grupo da Igreja Batista Nova Jerusalém, que também trabalha com famílias, ó Pai. Abençoa-nos e que possamos viver na Tua santa presença. Perdoa a nossa falta, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado uma vez mais por vocês estarem me assistindo nessa conferência da família que estamos fazendo numa situação completamente inusitada em nosso país. Aliás,
a nível mundial. Estamos em casa, estamos seguros, protegidos. Pompeia é uma cidade pequena de 22 mil habitantes e estamos obedecendo as instruções #Fique em Casa. Estamos usando os equipamentos de segurança, estamos usando a higienização da maneira como instruída, porque a nossa vida é mais importante do que qualquer coisa. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua vida é tão importante, o seu bem-estar é tão importante, a sua alma é tão importante que Deus não poupou o seu próprio Filho, Romanos 5,8, mas antes o entregou por nós. Então todas as outras coisas são complementares, porque em Romanos ainda diz assim, se Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus termina dizendo que é para a gente não se preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, porque estas coisas são os gentios que se preocupam, aqueles que não conhecem a Deus. Olhai as aves do céu, elas não plantam, não semeiam, nem colhem, contudo o Pai Celeste lhes dá o mantimento. Se algum dia você acordar com dúvidas, esse é um ensino do pastor Craig Hill, se um dia você acordar com dúvidas de que vai ter o suficiente para o seu sustento e da sua família, põe a sua cabeça para fora da sua janela e procure aí no seu bairro. Se houver um pardal numa dessas árvores cantando, é porque Deus vai cuidar de você, porque você vale mais do que os pardais. Se Deus cuida dos pardais, muito mais vai cuidar de vocês. Eu quero usar dessa oportunidade que me foi concedida para falar sobre uma experiência bíblica que está em Marcos capítulo 5, esse evangelho dinâmico, essa narrativa dinâmica, um evangelho escrito para os romanos, um evangelho escrito para um povo que vivia de conquistas, de trabalho, de movimento, de expansão. E aqui nós temos um Jesus que se mexe, um Jesus que trabalha, um Jesus que se move entre as multidões de um lado para outro, andando, atravessando mares de barco. E nós temos esse episódio aqui que é um episódio dinâmico de Jesus. Ele está em permanente movimento no capítulo 5 de Marcos. E aqui o tema da nossa mensagem é o caminho de Jesus até a sua casa. Por que isso? Porque do ponto de vista de quem sabe quem é Jesus, não há ninguém nesse mundo que não precise dele na sua casa. Do ponto de vista de quem sabe quem é Jesus, não existe um só lar, um só lugar nesse mundo que não seja carente da presença dele. Do ponto de vista de quem sabe quem é Jesus, não há um chefe de família, homem ou mulher, que não deseje, que não gostaria de receber Jesus em sua casa. Ainda que fosse por uma simples refeição, como foi no caso de Zaqueu, ou para um bate-papo, que no caso de Jesus nunca é papo furado, sentar para conversar com ele. O cenário de Marcos 5 é o cenário de Jesus atravessando o mar num barco, e quando ele chega daquela travessia, mal ele desembarca, ele se depara com um homem terrivelmente possesso de demônios. Era aquele homem que vivia pelos sepulcros, que ninguém lhe podia segurar, nem mesmo as correntes podiam prendê-lo. Nesse episódio desse encontro de Jesus com esse homem endemoniado, até os demônios travam um diálogo com Jesus, inicialmente exaltando quem ele era, para tentar desviar o foco de Jesus. E quando Jesus liberta aquele homem e expulsa os demônios, o cenário dessa passagem é de que o povo daquela região, os gadarenos, eles repelem Jesus, eles pedem que Jesus vá embora. Dá para você imaginar um povo que acaba de presenciar a libertação de um dos seus cidadãos que vivia uma vida deplorável. Esses cidadãos preferem ver Jesus pelas costas. E vocês sabem qual era o grande motivo? Dinheiro. É incrível, mas ainda hoje, muitas das pessoas que não aceitam a Jesus, que não recebem a Jesus nas suas vidas, nos seus lares, que não acolhem os ensinamentos de Jesus, é por causa do dinheiro.
É porque elas têm medo do que vão perder, do que Jesus pode pedir a elas. Elas têm medo de que a vida delas vai ter que mudar de tal forma que entre Jesus e o dinheiro, Jesus e os prazeres da vida, Jesus e as riquezas, elas não hesitam, embora não confessem isso com a boca, elas o fazem com a conduta. Os gadarenos preferiram expulsar Jesus porque aquilo foi ruim para os negócios deles. Outra travessia, quando ele é expulso dali e ele volta para o lugar de onde tinha vindo, e mais uma multidão o esperava, e é aí que eu quero pegar com vocês em Mateus capítulo 5 e fazer a leitura. Verso 21 diz que, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Então é aqui que entra a história do caminho de Jesus até a sua casa, porque em atravessando novamente o mar e chegando na beira da praia, havia uma multidão esperando por Jesus. Nesse momento chega um homem chamado Jairo, um líder da sinagoga daquela região, prostra-se aos seus pés e ele tinha uma proposta para Jesus. Ele tinha um pedido, na verdade, para Jesus, que era a cura de sua filha, que estava doente à beira da morte. Esse encontro, por conta de uma necessidade urgente, e a solução dele, entre esse encontro e a solução desse problema, havia um caminho, havia um gap, um lapso, existia uma distância a ser percorrida entre o pedido e a solução do pedido, entre aquilo que ele clamava e a resposta ao que se clamava. Eu posso trocar a palavra caminho por processo. E eu quero dizer para você que eu não sei quanto a vocês que estão me acompanhando. A gente não gosta muito de processo. Algumas pessoas são chegadas a processo, elas entendem o processo. Mas a gente não é muito paciente com o processo. A gente quer respostas rápidas. Quem conhece um pouco do ensino do Dr. Augusto Cury, ele fala do mal do século, que é a síndrome do pensamento acelerado. Eu não sei se essas coisas estão conectadas, mas a gente quer as coisas muito rapidamente. Nós queremos soluções micro-ondas, nós queremos soluções que são feitas tipo miojo. Você ferve a água e em 2 minutos está pronto. Nós queremos que as coisas sejam plug and play, né? Você conecta e já está funcionando. Mas não é assim com todas as coisas. Existem processos e os processos são inevitáveis. Processos, às vezes, são muito demorados. E eu quero dizer para você que eles são necessários para a nossa vida. Vamos acompanhar esse processo, vamos acompanhar a angústia desse homem no processo, vamos acompanhar a concorrência que esse homem sofreu ao longo do processo, entre encontrar-se com Jesus à beira da praia e Jesus chegar até a casa dele. Vamos conversar um pouco sobre os desânimos no processo, porque não há um de nós que, quando tem que passar por um processo, não sente-se de vez em quando fatigado, desanimado, com vontade de largar tudo de lado. Também nós vamos entender o alento no processo, porque se estamos passando por um processo e não recebemos nenhum alento, o processo fica mais pesado ainda. E por fim, veremos a conclusão do processo. Processos são excelentes mestres. São excelentes mestres porque evitar o processo pode trazer danos irreparáveis. Pessoas que evitam o caminho acabam criando para si mesmos situações, prejuízos, perdas que lá na frente serão sentidas. A angústia no processo, vamos para o primeiro ponto da nossa mensagem. Se a gente voltar para lá, diz que Jesus chegou e logo se ajuntou uma multidão. Quando a gente faz a leitura do texto, por ele ser resumido, ele não ser um escrito detalhado, pormenorizado, dá a impressão de que tudo foi muito rápido. Que Jairo chegou, Jesus o atendeu e tudo logo aconteceu, mas lembrem-se, havia uma multidão. Nesse tempo de isolamento social, tudo que a gente deve evitar é aglomeração. Tudo que a gente deve evitar é multidão.
Mas aqui era muita gente pressionando Jesus. Nós temos todo tipo de gente aqui, gente que nem deveria estar ali, certamente estava. Havia gente com doenças, havia gente com aleijões, havia cegos, havia possessos, havia famintos, havia pobres, havia curiosos, havia religiosos, havia críticos, havia todo tipo de gente. E havia gente também bem intencionada, só no desejo de aprender do mestre. A angústia de Jairo se dá em primeiro lugar por causa da sua posição como principal na sinagoga. Ele teve que passar por cima da sua condição de líder, de homem reconhecido na comunidade, para ir atrás de alguém que muitos já acusavam de ser contra os ensinos de Moisés. A angústia do processo é onde achar esse Jesus que Jairo procurava. Jesus não parava, pessoal. Ele mesmo disse, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, onde acolhem os seus filhotes, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não parava. Jesus tinha uma atitude inquieta, porque ele sabia que o tempo lhe era curto, ele precisava alcançar muita gente. E Jairo precisava encontrar com Jesus, mas olha, a providência divina colocou Jesus desembarcando naquela praia e Jairo chegou até ele. A angústia no processo é porque não somente Jairo teve que pensar na sua posição, procurar Jesus, mas o texto diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Fora a angústia do processo, havia também a concorrência do processo. Lembre-se, eu falei anteriormente, havia uma multidão ali à praia esperando para encontrar-se com Jesus. Sempre havia uma multidão e, como Jairo, havia vários com as mais diversas necessidades. E essa concorrência no processo coloca entre Jairo e Jesus, entre aquele momento e a casa de Jairo, coloca uma mulher que interrompe o caminho de Jesus. O texto diz que uma mulher hemorrágica, ela sofria de hemorragia há 13 anos, ela se aproxima e pensa consigo mesmo, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E ela se aproxima e toca por trás no manto de Jesus, e a Bíblia diz que ela sentiu imediatamente ficar curada do seu mal. Jesus para a sua caminhada e diz, alguém me tocou, e os discípulos dizem, Senhor, a multidão te toca, te espreme, e tu dizes, quem me tocou? Mas um detalhe chama a atenção nessa interrupção, nessa concorrência, que faz com que a angústia de Jairo talvez aumentasse. Jesus falou, eu senti que de mim saiu virtude. Se você perceber, a maior parte dessa narrativa do capítulo 21 do verso 21, até o verso 43, desses 23 versículos, a parte mais demorada é a parte do diálogo que envolve essa mulher. É a parte da narrativa da cura dessa mulher. Às vezes a concorrência é tão desleal que provoca atraso no nosso plano ou nas nossas expectativas quanto a aquilo que a gente precisa que Jesus faça na nossa vida. Essa mulher tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada, Jesus para, ela se aproxima, ela conta a história do que aconteceu, Jesus diz para ela, olha, vai, a tua fé te salvou. Tudo isso numa interrupção no meio de uma multidão e a angústia de Jairo só cresce. Mas vocês sabem que essa concorrência e essa interrupção dessa mulher tem uma lição muito grande para mim e para você. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Quando a gente está precisando de alguma coisa, via de regra a gente perde a sensibilidade com o próximo. Quando a gente tem um problema muito grave, a gente acaba perdendo a noção do que está acontecendo no nosso entorno. A gente fica insensível para as necessidades alheias. Nós temos muitos ditados populares que evidenciam essa atitude diante das nossas necessidades. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A lei de Gerson, tenho que levar vantagem em tudo, certo?
Então, quando eu e você estamos vivendo uma necessidade enorme na nossa família, um problema pessoal, um problema de saúde, um problema financeiro, nós temos a tendência de achar que o nosso problema é o maior, é o mais grave, é para ele que Jesus tem que voltar as suas atenções, mas pare por um momento e olhe em volta. Olhe em volta, há pessoas sofrendo. Nós estamos falando desse momento econômico que estamos atravessando por conta dessa enfermidade, que ninguém é culpado. Mas a gente fica tão preocupado com a nossa situação, mas temos que olhar em volta. Jesus estava seguindo Jairo, mas havia uma mulher com uma necessidade. Sempre haverá alguém com uma necessidade à sua volta e que você precisa estar atento a ela. Esse ato desesperador, nesse caminho de Jesus com Jairo até a casa dele, só fez aumentar a angústia de Jairo ou a preocupação de Jairo, porque a vida e a morte da filha dele era uma questão de tempo. E aqui é bem possível que no coração humano surja aquela coisa da busca egoísta. Nós não podemos permitir que os nossos problemas e a necessidade que temos de Jesus transformem os nossos pedidos, as nossas orações, numa busca egoísta. Não permita que o problema que você atravessa te torne insensível para as pessoas que também têm as suas necessidades à sua volta. O terceiro ponto que esse texto mostra para nós está no verso 35. Estando ele ainda falando, ou seja, nem tinha terminado o episódio da mulher, Jesus ainda estava falando, chegaram-se alguns do principal da sinagoga, gente da parte de Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta, não importunes mais o mestre. Uau! Jairo sai de casa, vai até Jesus, eu não sei dizer qual era a distância, se perto ou longe, mas não importa. Jesus então diz para Jairo que vai para a casa dele, atende aquela mulher hemorrágica, e agora chega alguém da casa de Jairo dizendo: não precisa mais, a tua filha morreu. Dá para você entender o que Jairo estava sentindo. Se não fosse esse povo empurrando, se não fosse esse povo espremendo, se não fosse essa mulher, eu ainda teria tido tempo de chegar com Jesus na minha casa. A gente recebe palavras de desânimo o tempo todo. O nosso mundo é um mundo de más notícias. O nosso mundo não é um mundo de boas novas. As pessoas que nos cercam, elas têm uma tendência de serem portadoras de más notícias. Nós temos uma rede social inundada de fake news. E não são fake news promotoras do bem-estar, são fake news promotoras do caos, do desespero, do desalento. Sempre haverá más notícias à nossa volta, haverá notícias desanimadoras, haverá notícias para causar retrocesso na nossa caminhada com Jesus, tentativa de nos fazer desistir, tentativa de fazer a gente parar de orar, tentativa de fazer a gente parar de buscar, tentativa de fazer a gente parar de perseguir aquilo que nós precisamos de Deus. Nos versos 37 e 38, na mesma sequência, e quando Jesus chegou na casa de Jairo, a Bíblia diz que ele não permitiu que alguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João. A gente precisa se cercar de pessoas que creem. A gente precisa se cercar de pessoas que têm a visão daquilo que Deus pode fazer, e não de promotores do caos. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Lá no Novo Testamento nós vamos ouvir o apóstolo nos alertando: as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui ainda no texto, no verso 40, veja, e riam-se dele, riam-se de Jesus. Aqueles que antes estavam lamentando, chorando por aquela menina doente, quando ouvem Jesus falar que ela não estava morta, mas dormia, eles riram, eles zombaram de Jesus. Há pessoas que não estão preparadas para andar com gente de fé. Então eu quero dizer para você o seguinte: sempre haverá as más notícias, sempre haverá desânimos no processo. E eu não estou dizendo isso para desanimar você, porque a minha palavra não é de desânimo. A minha palavra é: esteja preparado para
enfrentar os desânimos, o desalento, as más notícias, os zombadores, os promotores do caos, porque estas coisas fazem parte do processo. Lembrem-se que eu disse, no caminho entre encontrar-se com Jesus e Jesus chegar na sua casa, no caminho entre expor a necessidade e receber a bênção, também haverá concorrência e haverá desânimo. O tempo todo isso vai acontecer. Mas não é assim apenas. No caminho, no processo também tem alento. E esse alento sempre vem da parte de Deus. As palavras de Jesus sempre são alentadoras. As palavras de Jesus sempre são para promover a nossa confiança e a nossa fé. Para aquela mulher hemorrágica, ele disse, a tua fé te salvou. Para aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério, Jesus perguntou, onde estão os teus acusadores? Não havia nenhum. Jesus falou, nem eu te condeno. Jesus usava a sua palavra para as pessoas que estavam na pior situação, para trazer alento, e não para colocá-las em pior situação. Ele não era aquele que apagava o pavio que fumega. Para esse homem, Jesus trouxe alento quando ele disse, não temas, crê somente. Querido, eu vou repetir isso. E quero que você feche os seus olhos, que você dilate o seu coração. Porque não importa o caminho que você está tendo que percorrer para receber o que você está buscando de Jesus. Não importa quão angustiante seja esse processo. Não importa quão desanimadoras são as notícias, os prognósticos, os diagnósticos. Não importa. Receba agora no seu coração o alento de Jesus que te diz, não temas, não temas. Crê somente. Depois de passar por todo esse processo, de ter que sair de casa, tentar descobrir onde Jesus estava, atravessar a multidão, se fazer ouvido por Jesus, enfrentar a concorrência com a noção de que há outras pessoas que também precisam dele, com a consciência de que eu tenho as minhas necessidades e outros carregam consigo as suas necessidades. Aquela mulher hemorrágica sofria de hemorragia o mesmo tempo que a filha de Jairo tinha de vida. Ou seja, a dor dela persistia desde o dia que a filha de Jairo nasceu aproximadamente. Depois de passar pelos desânimos, depois de receber o alento de Jesus, finalmente, Jesus chega à casa de Jairo. Olha, esse processo vai acabar. Eu me lembro no ano 2000, eu estava realizando alguns seminários de veredas antigas numa igreja lá no bairro do Canela e ficamos numa casa que nos foi emprestada, eu e o grupo que foi comigo de Vitória para Lauro de Freitas. E a gente estava com 2 carros. E todo dia, 3 vezes por semana, eu tinha que ir para Salvador para os treinamentos. E eu sempre errava o caminho. E aí eu saía numa rua, e você acha que aqui vai dar lá. E quando eu me via, dava por mim, eu estava perdido. A minha filha falava assim, pai, o senhor está fazendo o caminho errado de novo. E eu dizia, não, minha filha, eu estou fazendo uma rota alternativa. Era a maneira que eu tinha de fugir da crítica, de que eu não sabia o caminho. Mas eu ficava procurando um jeito de sair dali. Deixe-me dizer para você, voltando na história do caminho. O processo é inevitável, o caminho é inevitável, mas você pode evitar a tentação dos atalhos. Evite as bifurcações da vida. Evite os atalhos, evite os caminhos curtos. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Satanás falou com ele, você está com fome, transforme essa pedra em pão. Satanás deu o atalho para Jesus para suprir as suas necessidades. Mas Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás sempre vai dar um atalho. Se você está com problema financeiro, ele vai querer te dar um atalho. Se você está com problema conjugal, ele vai te dar um atalho. Se você está com problema com filho, ele vai te dar um atalho. Persevere no caminho. Agora eu aprendi, viu? Depois de muito errar, pegar as vias tortuosas, eu hoje consigo caminhar direitinho em Salvador. Porém, Jesus chega até a casa de Jairo, sem alarde, mas o texto diz que quando ele chegou até lá, haviam aquelas pessoas
que choravam, que pranteavam, que faziam alvoroço, é o que diz o verso 38. E Jesus entrando lhes disse, verso 39, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Deixe-me dizer, a sua perspectiva das coisas não é necessariamente a perspectiva que Jesus tem das coisas. Em Isaías 55 está escrito, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, pense no seguinte, você está vendo a dor, a doença, o sofrimento, a carência, a angústia, mas Jesus está vendo a vida, Jesus está vendo a solução, Jesus está vendo a provisão, Jesus está vendo a cura, Jesus está vendo a resposta, porque Ele vê mais longe, Ele vê mais alto, porque os pensamentos dele são mais elevados do que os seus e os caminhos dele são mais altos do que os seus caminhos. Quando Jesus fala isso, as pessoas riem, porque elas enxergavam na perspectiva delas. Na perspectiva delas havia morte. Na perspectiva de Jesus, a vida estava ali adiante. Ele chama os pais da menina, Pedro, Tiago, João, entra nos aposentos onde a menina estava deitada e simplesmente diz, Talita cumi, que significa, menina, a ti te digo, levanta. Irmão, irmã, nessa comemoração da família, nessa celebração da família, Jesus está a caminho da sua casa. Jesus está a caminho da necessidade que você tem apresentado diante dele. Jesus está a passos largos e no meio do caminho, sim, ele tem atendido outras pessoas, mas ele também está atento àquilo que você necessita. E ele não precisa fazer alvoroço, ele só precisa soltar uma palavra. Assim será com a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para a qual eu a enviei. Uma palavra de Jesus e tudo estará solucionado. Jesus na casa de Jairo sem alarde, com a sua família apenas. Eu lembro novamente da viúva. O profeta disse para ela, tranca a tua porta, entra você e os teus filhos e fecha a porta atrás de si. Há situações que devem ser resolvidas apenas em família. Há situações que devem ser buscadas apenas em família. Há situações que têm que ser tratadas entre nós e Jesus e talvez uns poucos mais, que exerçam fé, que nos auxiliem, que nos animem. Assombro não é alvoroço. Porque o texto diz que quando essa menina se levantou, os pais ficaram assombrados. Assombro não é alvoroço. Alvoroço é aquele caminhar de um lado para outro sem nenhuma perspectiva. O assombro é diante de um fato concreto que salta aos nossos olhos e que nos causa espanto porque nós não temos outra explicação a não ser dizer só Deus pode fazer isso. O texto diz que eles ficaram tomados de espanto. Por quê? Porque eles tinham a ótica deles. A ótica deles era a morte. A ótica deles era a derrota. A ótica deles é que Jesus chegou atrasado. Mas quando Jesus entra, não importa qual é a situação que ele encontra, ele sempre tem a resposta para os problemas, para as adversidades e para aquilo que nós buscamos. Olha, eu quero dizer para você que essa é uma boa temporada para você chamar Jesus para ir para a sua casa. Talvez você tenha experimentado Jesus em muitas outras ocasiões da sua vida. Mas eu quero dizer para você, submeta-se ao processo. Busque a Ele na sua angústia. Faça o caminho que tenha que fazer. Suporte a concorrência. Aprenda com o desânimo que às vezes vem se abater contra você. Receba, acolha no coração o alento que Jesus tem para te dar. Mas espere, porque Jesus não tarda. Ele vai entrar na sua casa e o milagre que você precisa, Ele vai operar diante dos seus olhos. Talita cumi. Menina, levanta. Jesus é o Senhor da vida, Ele venceu inclusive a morte. Se Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas por mim e por você. Que Deus te abençoe, deixe-me orar pela sua família.
Pai, eu quero abençoar todos estes que nos assistem. Talvez há muitos homens como Jairo, que estão correndo em busca de solução, estão buscando respostas, estão buscando alternativas. Mas Jairo correu para Jesus e eu oro para que todo homem que me assiste agora saiba correr para Jesus. Que ele encontre aquele que tem as respostas, que ele encontre o que liberta o endemoniado gadareno, que ele encontre aquele que cura a mulher com hemorragia e que esse pai encontre aquele que ressuscita mortos. Porque se Jesus pode fazer estas coisas, Ele pode fazer qualquer outra. Pai, eu oro pelas mães que estão me acompanhando agora, porque Jairo foi em busca de Jesus, mas eu tenho certeza que aquela mãe estava clamando dentro de casa, enquanto via sua filha com um fio de vida. Eu quero abençoar essas mulheres que clamam na intimidade da sua casa, no oculto do seu quarto, de joelhos, chorando, à noite na cama, seja como for. Eu quero abençoar essas famílias, eu quero abençoar os seus filhos. Não importa o que se abateu sobre os filhos daqueles que me ouvem, o Senhor tem poder para levantar os filhos deles. Não importa a situação que cada família esteja vivenciando, o Senhor tem poder para entrar na casa deles e fazer o milagre que eles precisam. Ajude-os no processo, que eles aprendam no processo, que eles não entrem em atalhos e que eles experimentem a graça, o poder e a glória da presença de Jesus em seus lares. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja. Te agradecemos, ó Pai, pelas famílias da nossa igreja. E queremos te pedir bênçãos, ó Deus, na vida dos nossos familiares. Bênçãos, ó Deus, para os lares da nossa igreja, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada família, Pai, em especial neste mês, o mês do lar, que nós possamos, ó Deus, estar sendo melhores pais, melhores mães, melhores filhos, que nós possamos unir mais, ó Pai, para cumprir o teu querer, cumprir a tua vontade. Ó Deus, venha trabalhar em nossos corações, para que possamos ser bênçãos, ó Pai, na vida da nossa igreja, aonde moramos, para que possamos fazer diferença. Senhor, venha ajudar com saúde física e espiritual a toda a membresia da Nova Jerusalém. Venha abençoar o nosso pastor, a sua família. Ó Deus, que nós possamos estar unidos trabalhando para cumprir a tua vontade, Pai. E que a nossa igreja possa ser uma bênção nesta localidade. Que a nossa igreja possa fazer diferença, Deus, aonde estiver qualquer um de nós, ó Pai. Venha nos dar sabedoria e capacidade para sermos, ó Deus, obedientes ao Senhor em todo o tempo. Fica conosco, Deus, abençoa o ministério, lar e família, que possamos estar unidos trabalhando, Deus, para o crescimento da Tua obra, Pai. E que nós sejamos, ó Deus, bênção em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, por esta bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que palavra abençoadora para as nossas vidas. Agora, querido, logo após o nosso culto, nós teremos um tempo, então, para que nós possamos compartilhar talvez aquilo que Deus falou ao nosso coração, as nossas dúvidas, alguma dúvida que você tenha tido, algum esclarecimento que você precisa. O pastor Diná estará conosco numa sala de bate-papo para que você possa, então, ter esse momento de interação com ele, com a gente. Bem, mas deixa eu te lembrar, amanhã, 19 horas, nós teremos a segunda noite das nossas conferências. O tema que estamos trabalhando, Famílias Farol, e amanhã pastor Valdo Fonseca vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Então eu espero você amanhã, mas agora nós vamos nos encontrar daqui a pouco. O link está aí no bate-papo, no chat que nós estamos tendo durante esse culto, para que você possa entrar. Você também recebeu aí no seu WhatsApp. Então entre agora
Pode entrar agora, pode clicar, pode ir colocando, porque a sala já está aberta e você pode entrar para que nós possamos participar juntos desse bate-papo com o pastor Dinar. Vamos fazer isso agora. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.